Medicações de emergência. O que são essas medicações? Nessa aula a gente vai estar vendo medicações que são utilizadas para induzir o paciente ao sono, para fazer ele relaxar, para fazer ele ficar sem consciência, para conseguir passar uma via aérea avançada, fazer uma intubação. Aqui o propósito não é estar falando dose, não é estar falando quanto que vai ser utilizado, por quanto vai ser utilizado. Não, a gente vai estar falando aqui, eu vou estar explicando para vocês as medicações para vocês saberem auxiliar os médicos. Ah, doutor, qual a medicação que o senhor usa? Ah, vamos fazer o quê? O que nós vamos utilizar? Vamos utilizar esse ou esse? Então, esse guia para você já ir se antecipando numa situação de emergência para auxiliar o médico, você vai ter aqui e você vai conhecer essas drogas, essas medicações, beleza? Vamos começar e vamos falar aí já de uma das primeiras medicações que é muito utilizada aí nos serviços de emergência, que é o midazolam ou dormonide. Classe de medicamentos chamado benzodiazepínicos. O maleato de midazolam é o ingrediente ativo deste medicamento. Este medicamento tem efeitos hipnóticos, sedativos, caracterizados por um início rápido e de curta duração. Também exerce efeito ansiolítico, anticonvulsivante e relaxante muscular. Então, o midazolam, gente, ele é muito utilizado aí nas emergências, até mesmo para sedar o paciente chega lá agitado, meio loucão lá e tal. O que o médico vai fazer? O médico pode fazer um pouquinho ali de midazolam, uma dose específica, para dar uma relaxada, para dar uma acalmada. Como vai ter situações que ele pode usar até para intubar. Ele pode fazer uma dose X de midazolam seguido de um opioide para evitar a dor e tá passando um tubo nesse paciente. O midazolam é uma droga muito comum, muito utilizada nas emergências, que ele vai servir tanto para sedação, quanto para o relaxamento, quanto para questões de convulsão também. Então, tenham conhecimento desse remédio. Estudem esta medicação. Ele é de extrema importância. As apresentações mais comuns que eu já vi é de 5, 10 e 15. Quanto maior, né, a apresentação, mais potente ele vai ser. Então, muito cuidado. Sempre pergunto, doutor, qual que o senhor vai usar? Ah, eu quero de 15 ml. Eu quero de 15 miligramas por ml. Ah, eu quero o de 5 miligramas por ml. Cuidado para não errar a dose. Daqui a pouco o médico passa uma e você acaba fazendo outra. Tenham cuidado com isso também. Olhem sempre a dose e a medicação que vocês estão utilizando no paciente de vocês. Depois a gente vai para o próximo medicamento aqui, ó, que é o fentanil. Vamos ler aqui, ó. O fentanil é considerado o opioide mais forte disponível para uso médico em seres humanos, com cerca de 100 vezes a potência da morfina. Olha só, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Se você achava que a morfina era forte, nós temos ainda o fentanil. Com cerca de 100 vezes mais potência que a morfina, é altamente valorizado pelos seus efeitos analgésicos e sedativos e amplamente utilizado no tratamento de dor e anestesia severa. Então, o que acontece? Muitos médicos anestesistas utilizam o fentanil. O fentanil ele é muito forte, ele é muito potente e ainda ele tem outras variações, como o alfentanil, que é mais forte ainda, ele tem uma concentração maior, e depois vai ter o sulfentanil, que ele ainda vai ter uma concentração ainda maior. Mas todos eles são da família aí dos opioides. E essas medicações têm que ter um cuidado extremo na hora de utilizar. Então, eles são utilizados muitas vezes pelos anestesistas, ou às vezes lá na emergência, associado ao midazolam mais fentanil. E no bloco cirúrgico a gente costuma ver muito nas intubações os médicos estarem utilizando aí o propofol e o fentanil. E depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre o propofol e outras medicações. Questão de UTI. UTI é muito comum, é meio que padronizado o combo midazolam e fentanil. Mida e fenta. Eles vão estar ali diluídos em soro glicofisiológico, muitas vezes rodando em bomba de infusão, para manter o quê? O paciente sedado com o fentanil, sedado com o midazolam e evitando dor com o fentanil. Midazolam ele vai estar fazendo a indução, mantendo esse paciente sedado, e o fentanil vai estar garantindo que esse paciente não sinta nenhuma dor. Ou seja, às vezes, como muitos falam, né, o coma induzido. É manter o paciente dormindo. Como que eles fazem isso? Eles vão estar utilizando o midazolam para manter esse paciente inconsciente, seguido do fentanil para garantir que ele não tenha dor nenhuma. Às vezes um paciente pós-operatório, um paciente que ele fez um AVC, ele não está conseguindo respirar sozinho, vai ter que ficar na ventilação mecânica, aí vai associar algumas medicações como os relaxantes neuromusculares. A gente também tem o remifentanila, ou Ultiva, muito utilizado no bloco cirúrgico. O remifentanila ou Ultiva é um analgésico sintético do grupo dos
opioides de ação ultra curta. Ele é amplamente utilizado na prática da clínica de anestesiologia como analgésico na anestesia geral. Ou seja, o paciente dormiu. O médico vai lá e vai fazer um relaxante neuromuscular. E na sequência ele vai estar colocando ali já uma medicação como o remifentanila, né? Ou o Tiva, que é a mesma coisa. O Tiva é o nome comercial, remifentanila é o nome real do sal da medicação. E essa medicação ele é de ultra curta duração, como diz aqui, né? Por que ultra curta? Ele sai muito rápido da corrente sanguínea. Ao mesmo tempo que ele está entrando, em poucos segundos ele já vai estar saindo da corrente sanguínea. Então ele tem que ser infundido, gente, em bomba de infusão. Isso é muito para centro cirúrgico, tá? Eu nunca vi falar em UTI, falar no pronto-socorro que eles usam a remifentanila, tá? Isso aqui é mais para centro cirúrgico, mas é importante vocês saberem disso também, vocês conhecerem. Que essa medicação ela vai ficar em bomba de infusão. Por quê? Porque ele não é feito uma dose lá de 10, 15 ml e aí vai durar um tempo X. Não. Parou de infundir, ele já corta o efeito, ele já sai muito rápido do corpo. Só que quem é que determina essas doses? Quem é que determina a utilização dessa medicação? É o anestesista. Então tenham isso na cabeça. Esta é uma medicação muito utilizada pelos anestesistas, que é de curta duração. No momento que o médico desliga, o paciente provavelmente já vai começar a sentir dores. Mas geralmente ali o anestesista, o médico, ele já vai estar fazendo outras medicações para estar substituindo esse opioide aí depois no pós-operatório. E aqui nós temos o Propofol. É um fármaco de ultra curta duração da classe dos anestésicos parenterais. A injeção endovenosa de uma dose terapêutica de Propofol induz a hipnose com a excitação mínima, usualmente em menos de 40 segundos. Ou seja, essa droga, essa medicação é a que vai fazer a pessoa dormir. Ela vai botar em transe a pessoa lá, a pessoa vai apagar. Você vai pegar uma seringa, vai aspirar o Propofol, vai começar a injetar, em menos de 40 segundos essa pessoa vai dormir, ela vai apagar, tá? Só que essa droga é uma droga curta também, ela é uma droga que ela age em poucos instantes, a pessoa já acorda. Para isso, o médico ele tem que associar a outras medicações que eu vou explicar mais para frente. Mas o Propofol é muito utilizado aí nos centros cirúrgicos, ele é uma droga segura, desde que seja usada com consciência, claro. Essa droga é a droga que eles falam que é a droga do Michael Jackson, porque foi esta droga, o uso incorreto dela, que matou o cantor Michael Jackson, né? Porque ele usou demais, ele não tinha um anestesista lá, e explicou para ele como é que era a dose, e ele acabou fazendo uma superdosagem, e levou ele à morte. Mas então, o Propofol tem uma característica muito interessante, que ele é branco, ele tem um aspecto leitoso, então não tem como confundir o Propofol. Você olha pro frasquinho ali, ele é branquinho, ele é leitoso. Uma queixa muito comum dos pacientes, que na hora que vai fazer a infusão dele endovenosa, os pacientes reclamam que ele arde. Sim, ele arde, porque ele tem uma textura muito grossa, ele é meio oleosa, e em contato com o sangue ali, com a veia, entrando na corrente sanguínea, ele vai provocar um certo desconforto, uma ardência no braço. Então é importante fazer bem lentinho para o seu paciente ali, né, não sentir tanto aquele desconforto. Isso é muito importante vocês também saberem. E depois vai ter uma medicação que é muito parecida com o Propofol, que é a ketamina. Vamos falar sobre dela já na sequência aqui, ó. Ketamina é uma medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia. A substância induz um estado de transe, proporcionando alívio da dor, sedação e perda da memória. Em relação ao Propofol, a ketamina ela é melhor, só que devido ao custo dela, os hospitais, a grande maioria, opta pelo uso do Propofol. Ela tem uma qualidade melhor, ela não tem aquele aspecto leitoso, ela ajuda muito na parte do sistema respiratório, ela não degride tanto, ela não rebaixa tanto o sistema respiratório do paciente, ela não faz tanta hipotensão. O Propofol ele já faz uma hipotensão, ele faz baixar muito rápida a pressão arterial, então tem que ter um certo cuidado. Pacientes que já estão em estado de choque tem que ter um cuidado para usar o Propofol, já ao contrário da ketamina, que não agride tanto. Tanto o Propofol quanto a ketamina, eles são parecidos, mas um tem alguns benefícios que o outro não tem. Então, cabe ao médico escolher. Você tem que saber para que servem essas drogas, mas você vai seguir as orientações dele, certo? Geralmente, os médicos eles fazem o quê? Eles utilizam o Propofol ou ketamina para depois eles fazerem o relaxante neuromuscular. Então, eles botam o paciente para dormir e depois eles param o sistema respiratório. Com o que eles param o sistema respiratório, Leopoldo? Eles vão parar o sistema respiratório com relaxantes neuromusculares, como o Tracor, como a gente tem aqui na nossa imagem aqui, ó. Vou explicar para vocês, ó. Tracor
O Tracor, para o que o Tracor é indicado e para o que serve. Tracor, utilizado para relaxar os músculos dos pacientes durante cirurgias e internações em unidades de terapia intensiva, na UTI. Também pode ser usado para facilitar a introdução de um tubo na traqueia, caso você precise de aparelhos para respirar, né? No caso, a vítima precisando de um ventilador mecânico, vai ter que passar um tubo, pode estar sendo utilizado ele também. Só que na emergência, os médicos optam pelo Killsin, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, Tracor e Cisatracur são relaxantes neuromusculares. Eles fazem a musculatura do corpo, toda a musculatura parar, relaxar. Para quê? Para que o sistema do carrinho de ventilação, no caso da anestesia, assuma. Vamos falar de outra medicação aqui também, que é um relaxante neuromuscular, muito utilizado na UTI, que é o rocurônio. Rocurônio ou brometo de rocurônio. Rocurônio ou brometo de rocurônio, nomes comerciais, Esmeron ou Zemuron, é um relaxante muscular não despolarizante de duração intermediária e rápido início de ação, usado em cirurgias geral e procedimentos de emergência. Pode ser utilizado tanto na UTI, pode ser utilizado no pronto-socorro, pode ser utilizado no centro cirúrgico? Pode. Vai depender da conduta do médico. Também é um relaxante neuromuscular, ele também vai fazer o sistema respiratório parar, para ficar mais fácil na hora da intubação e para manter esse paciente num carrinho de anestesia ou manter ele no ventilador mecânico. E aí eu digo para vocês assim, que a próxima medicação aqui é a medicação que é a preferida dos emergencistas. Em situações de emergência lá no centro cirúrgico, o médico também vai utilizar essa medicação, que é o succinilcolina ou o Killsin. Tem o terceiro nome aqui também, o suxametônio ou succinilcolina, na forma de cloreto de suxametônio. Nomezinho complicado, né? É um fármaco de classe dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, utilizado pela medicina como relaxante de músculos do músculo esquelético, nas intubações, tratamento de convulsões induzidas e cirurgias, de maneira complementar o processo de anestesia. Por que eu digo que essa é a droga preferida dos médicos, dos anestesistas? Por quê? Porque se não der certo a intubação, o Killsin, ele sai muito rápido do corpo. Ao contrário do Cisatracur e do rocurônio, que demora até o paciente voltar a respirar sozinho, o Killsin, em menos de 10 minutos, a pessoa já volta a respirar sozinha. Porque ele é um relaxante do sistema neuromuscular, ele relaxa toda a musculatura, mas se não deu certo a intubação, o médico tentou passar o tubo ali com o laringo, não conseguiu, em poucos minutos ele abandona tudo, ele bota só uma máscara no paciente e fica ventilando com o BVM, com o ambu, e em poucos instantes esse paciente já volta. Ao contrário do Cisatracur e do rocurônio, ele vai ter que fazer medicações como neostigmina, ele vai ter que fazer a medicação reversa para cortar esse efeito. E isso pode demorar, ele pode se complicar, o paciente pode fazer hipóxia, pode fazer sérios problemas. Então, o Killsin é o preferido da emergência. Porque ele age, se não der certo, ele vai pegar, logo e já vai passar o efeito e o médico consegue ter o controle de novo e o paciente até consegue voltar a respirar sozinho. Essa é a vantagem do Killsin. Muito utilizado aí pela emergência. Outra característica muito comum dele, quando você injeta essa medicação no paciente, o paciente dá um tremelique. Ele faz uma despolarização. Ele dá tipo como se fosse um espasmo. Dá um tremor nos braços e nas pernas, no corpo todo. Isso é no momento que ele faz a despolarização. É uma característica muito comum do Killsin. Eu quis passar nessa aula para vocês coisas bem simples, tá? Para vocês entenderem o que é cada medicação e para que serve. A ordem dessas medicações, como que elas vão ser combinadas, isso vai depender muito da conduta médica. Então eu não vou conseguir passar isso para vocês, porque não é o intuito disso, não é estar falando de medicações dessa forma. Isso aí cabe ao médico, então vamos deixar para eles. Mas é importante que a gente, como enfermagem, como técnicos de enfermagem, estudantes da área, saibam o que essas medicações fazem e para que servem. E você tem que saber, o paciente vai ser intubado, eu tenho que pensar, ele está consciente? Então daqui a pouco o médico vai ter que fazer um opioide, porque a intubação é uma dor terrível, vai ter que fazer um opioide, vai ter que sedar esse paciente, vai ter que parar o sistema respiratório dele e vai ter que manter ele sobre sedação. Essa sedação pode ser feita com midazolam? Pode, e pode ser feita também com medicações que vão pelo sistema respiratório, medicações inalatórias, que é o tema da próxima aula.